No episódio do Edu Responde dessa semana, falaremos a respeito do consumo do açúcar de coco. Será que o diabético pode utilizar esse tipo de açúcar? Falaremos também a respeito de uma dica de café da manhã para diabéticos e pré-diabéticos e também falaremos a respeito de glicosímetros. Quais são as melhores opções de glicosímetros para diabéticos terem aí dentro da sua casa? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, boa noite, o que acha do açúcar de coco para diabéticos? E a resposta é que açúcar de coco, açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar de maçã, açúcar de confeiteiro são todas opções de carboidratos e que, se você utilizar em excesso, vai acabar aumentando a sua glicemia. Por mais que o açúcar de coco contenha maiores quantidades de fibras, ele vai causar o aumento da sua glicemia devido ao índice glicêmico ser mais elevado. Então, se você utilizar, por exemplo, açúcar de coco para adoçar o seu cafezinho, você vai acabar jogando uma quantidade de carboidrato no seu café e que ao longo do seu dia vai acabar subindo a sua glicemia. Então, o açúcar de coco não é indicado para quem tem diabetes e pré-diabetes. O diabético precisa deixar de lado para dessa forma ir reduzindo a quantidade de carboidratos que ele consome ao longo do dia. Não adianta nada não consumir nada de carboidratos, por exemplo, o arroz, por exemplo, a batata, por exemplo, o macarrão, mas utilizar o açúcar de coco para poder adoçar o cafezinho, adoçar o suco, adoçar uma receita de pão low carb, pois açúcar é açúcar independentemente do tipo, da origem. Então, se você ainda tem o hábito de consumir o açúcar de coco aí no seu dia a dia, é importantíssimo que você abandone a partir de agora. Inclusive, no final desse vídeo e na descrição, eu vou deixar mais um conteúdo interessante a respeito dos tipos de açúcares que você que tem diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes precisa começar a abandonar a partir de agora para poder reduzir a sua glicose, reduzir a sua hemoglobina glicada, depender cada vez menos de medicamentos e alcançar cada vez mais saúde. Então, continue assistindo esse vídeo para aprender mais, pois tem temas bem legais e eu tenho certeza que você vai adorar. E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: boa tarde, Edu. Meu café da manhã foram 4 ovos e uma banda de abacate. Foi uma boa opção? E a resposta é que sim, com certeza foi um excelente café da manhã. Um café da manhã rico em proteínas através dos ovos e com boas fontes de gordura através da gema dos ovos e também do abacate. O abacate é uma fruta que é muito boa para quem possui diagnóstico de diabetes, pois possui boas fontes de gordura, possui baixo índice glicêmico e com pouquíssima quantidade de carboidrato, sem contar os ovos também. Os ovos vão te dar saciedade, vão te fornecer proteínas, também boas fontes de gordura e vai fornecer aquela saciedade ao longo de toda a sua manhã. Então, se você toma o seu café da manhã às 7 horas da manhã e sente fome quando dá 9 horas da manhã, se você praticar esse café da manhã, eu tenho certeza que você não sentirá fome até o horário do seu almoço. E essa é uma dica muito importante, pois muitos diabéticos acabam fazendo várias refeições ao longo do dia. Por exemplo, 9 horas da manhã no trabalho, acaba comendo o biscoito cream cracker ou um pedaço de pão com manteiga e isso acaba aumentando a glicemia.
Porém, se você faz um café da manhã mais equilibrado, mais rico em fibras, mais rico em proteínas, com boas fontes de gordura, você tende a ficar saciado e não tem a necessidade de comer novamente. E isso é importantíssimo para quem procura melhorar o tratamento do diagnóstico de diabetes, reduzir a hemoglobina glicada e assim ganhar cada vez mais saúde. Então, o seu café da manhã foi excelente, continue se cuidando, continue cuidando da sua alimentação e eu tenho certeza que você está no caminho certo para poder manter a sua hemoglobina glicada bem controlada, tá ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte: Edu, qual o melhor medidor doméstico de glicemia? Na minha opinião, devido à utilização que eu faço em meu dia a dia, eu utilizo o AcuCheck Active da marca Roche. É um excelente glicosímetro que tem uma boa acurácia e que facilita muito o dia a dia. Porém, como eu sou diabético tipo 1, aqui no meu estado, que é Minas Gerais, eu ganho de forma gratuita tanto o glicosímetro quanto as tiras. Apesar de ser um glicosímetro e tiras serem mais caras, é um excelente glicosímetro que fornece, como eu já mencionei, boa acurácia, é fácil de poder pingar a gotinha e é muito prático, a gente carrega para todo lado, mas eu sei que para a grande maioria dos meus queridos e das minhas queridas que me acompanham aqui, tem a questão da dificuldade financeira e que muitos não conseguem pegar de forma gratuita no SUS ou na farmacinha da cidade, você pode utilizar opções mais em conta. 2 glicosímetros que eu gosto muito e que tem um custo-benefício melhor é o glicosímetro OnCal Plus 2, que é um excelente glicosímetro, que tem um custo-benefício melhor, as tiras são mais baratas, e também o glicosímetro da marca GTEC, e ele é o GTEC Free. É um excelente glicosímetro, também é bem fácil de utilizar, você precisa pingar apenas uma gotinha de sangue e que também tem uma boa acurácia. Eu utilizo o glicosímetro da marca Roche, que é o AcuCheck Active, porque eu recebo de forma gratuita, mas é porque também eu sempre me dei bem com ele, pois ele geralmente sempre bate os valores da glicose e, claro, se você medir 2 vezes seguidas, inclusive é uma dúvida que eu recebo muito aqui, se eu medir 2 vezes seguidas a minha glicemia, os valores não vão ser iguais, mas se for, por exemplo, uma medida deu 100 e a outra medida deu 106, esses valores são praticamente equivalentes. Se caso você perceba essa variação, é perfeitamente aceitável, é uma variação que está dentro de uma margem de erro, então você não precisa ficar preocupado ou preocupada. Fique preocupado ou preocupada se você medir a sua glicemia em um momento deu 100 e 1 minuto depois você mediu novamente e deu 150, aí tem alguma coisa errada, o glicosímetro pode estar sujo ou os dedos também podem estar sujos ou a acurácia do glicosímetro não está tão legal, então é interessante levar a uma farmácia para poder fazer uma calibração e assim por diante, pois aí pode ter algum problema. Mas de resto, você pode utilizar o AcuCheck Active da marca Roche, você pode utilizar também o OnCal Plus 2 ou também o GTEC Free. Eu quero que você comente aqui agora sobre qual glicosímetro atualmente você está utilizando para medir a sua glicemia, se você tem medido, se você nem tem glicosímetro, às vezes vai só na farmácia medir a glicose, ou às vezes só faz a medição da glicose quando vai ao laboratório, pois se você comentar, eu vou saber que você está assistindo o vídeo até o final, pois dessa forma eu fico muito grato em perceber que vocês estão gostando do meu conteúdo e assim a gente vai
criando cada vez mais conteúdo de valor. E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para poder falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quiser ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e assim eu falo de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada, mais bem exemplificada e eu tenho certeza que você continuará aprendendo cada vez mais. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas a respeito do açúcar de coco, a respeito do café da manhã, a respeito dos glicosímetros, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, no Instagram, pois assim você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no canal e assim a gente só tende a aprender cada vez mais e a evoluir o nosso tratamento de uma maneira leve, inteligente e que vai dar cada vez mais saúde, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal para continuar aprendendo a evoluir o seu tratamento e a conquistar cada vez mais saúde para você e assim viver livre do aparecimento de complicações, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.